Vamos lá, agora sim. Vamos lá. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal, né? Já é noite Ainda aí, né? não, ainda só são 5 horas, ainda São é cinco tarde. horas. Ah, certo, certo. Eu queria que vocês se apresentassem aí aos amigos brasileiros. Foi muito festejada essa live. Eu vi muita gente no Facebook comentando e curtindo. Vocês são muito queridos aqui. E o pessoal acompanha vocês há tempo, né? É o casal mais apaixonado que cria husky siberiano. Eu amei aquela foto de vocês do casamento com os huskies. Eu digo, ai, que lindo. Sim, Eles têm de participar em tudo, né? tudo, tudo. Podemos dizer só mesmo uma parte em que o tema do casamento também andou um bocado com os cães. Os marcadores das mesas eram as fotos e os nomes dos nossos cães. Sim, sim, sim. Eles complementam nossas vidas, né? É, fazem parte da família, acima de tudo. Sim, sim. Posso começar? Posso começar a apresentação? Uhum. Sim. Pronto, é o Johan Marques, Tânia Marques. Começámos em 2011, a nossa paixão surgiu em 2011 com o Husky Siberiano, uma procura só a nível de Portugal, de criadores, não é? Ainda um bocadinho verde, não mesmo verdinhos verdinhos, e em 2011 decidimos que iríamos começar a criar, não é? Uma paixão, uma raça deslumbrante, um temperamento magnífico, e então adquirimos 2 exemplares. Deixa-me só fazer aqui apenas uma introdução ainda mais tardia do que a Tânia já está a referir, que é, em 2010, nós adquirimos o nosso primeiro cão, que era parecido a um siberiano. Ou seja, foi muito vendido como sendo um husky, mas que não tinha características de um husky siberiano. E a nossa paixão, efetivamente, aumentou, derivado a esse mesmo exemplar, que tinha as características de um husky siberiano. Então, posterior a essa parte, é que nós adquirimos os nossos 2 primeiros exemplares. Vou continuar. Pronto, Foi o Itachi? seguindo. Não. Não fui. Foi o Itachi? Não, não, foi o Biscuit, é um cão sem raça, era um cão sem raça definida, infelizmente faleceu há Sim, sim, muito sim. pouco tempo, mas foi graças a ele que quisemos começar uma criação bem feita, uma criação onde não acontecesse a outras pessoas aquilo que nos aconteceu a nós. Exatamente. Oh, Eu toquei o o meu coração agora. Itachi. Ai, o meu Itachi. É assim, depois em 2012 começámos por primeiro contactar o Português de Canicultura para registar um afixo. O afixo que tornou a nossa criação chama-se Yuton. Tem muito a ver também com os nomes dos nossos cães, os call name, aqui em casa. Tem muito a ver, eu acho que aí no Brasil vocês também adoram, que é o Animo Naruto. O Yuton é um elemento, a conjugação de gelo com ar. Pronto, e a partir daí todos os call names dos nossos cães, dos nossos cães familiares que ficam, têm a ver com os personagens do anime. Esses 2 exemplares que nós adquirimos em 2011, na altura, infelizmente, não tinham exames genéticos feitos. Decidimos, claro, que nunca iríamos começar uma criação sem antes os exames genéticos estarem feitos, o exame de displasia de anca e o exame de olhos. E então, a partir daí, o nosso estudo foi muito a fundo. Não é só chegar e pegar num husky fêmea e num husky macho, que tenham LOP, no caso em Portugal é assim que se chama o registro, e cruzar, não é? Estamos a falar que é preciso ver para trás todas as gerações e tentar conhecer um bocadinho cada um dos cães. Agora com a internet tudo é possível. Sim, sim. A internet facilitou muitas coisas. Antes, quando eu criava, Sim, nossa, era por telefone. temos de usar a internet como uma ferramenta muito importante. Até há bem pouco tempo tínhamos uma base de dados que era fantástica, que era o Paul Village, extremamente antiga, infelizmente encerrou, e agora também podemos usar um bocadinho o Ingrus. E para além disso, acho que era importante todas as pessoas, se puderem cercar de pessoas mais antigas na raça, que nos consigam transmitir
a sua sabedoria, porque antes de nós vieram mais pessoas, acho que isto também é de extrema importância. Sim, sim. É o que eu sempre falo, a gente tem de seguir os canis mais antigos, né? Os canis mais tradicionais, né? Porque foram eles que começaram realmente, né? Eu sou um apaixonado pelo Carnovanda, mas vocês amam o Contoque, né? Sem dúvida. É um dos canis da paixão de vocês, né? E minha também, tá? O Contoque aqui, eu estava falando numa pré-live, enquanto vocês estavam se organizando, o Brasil, na década de 90, conseguiu trazer Contoque, mas depois eu não sei o que foi que houve, e o Contoque não mandou mais nada para o Brasil. Aí quando eu consegui com a Leonor, nossa, eu entrei com um êxtase, porque é muita honra, né? Você conseguir ter um filho de um cão lendário e poder começar a trabalhar essa linha de sangue, né? E eu vejo que vocês têm muitos contoques na linha de sangue de vocês, né? Vocês trabalham muito isso, né? Inicialmente, os nossos 2 primeiros cães têm como base uma parte de Contoque. Tivemos a oportunidade de falar pessoalmente com um criador antigo chamado Abel Amaral, que conseguiu importar alguns da América para Portugal. Também já tivemos várias oportunidades de conversar diretamente com a Marlene e infelizmente com o Tom, que já faleceu. Aproveito também para referir que o Tom sempre foi um ídolo para mim na forma conforme criou e selecionou os cães. E atribuo aos Contoque, essencialmente da nova geração, vamos dizer, um afixo que marca muito as cabeças do husky siberiano, ou digamos as cabeças mais corretas do husky siberiano. E o que vocês acham que o Contoque ele está marcando na criação, assim, em termos de fenótipo? Que os novos criadores, né? Vamos falar dessas coisas para que os novos, tem muita gente no Brasil, estão montando os grupos de siberiano, estão orientando pessoas, tem muita gente nova que está se apaixonando pela raça e orientando criação. Tipo, façam exames, você não tem um cão puro, não reproduza. Eu vejo muita gente bem intencionada no Brasil que está buscando isso, mas assim, a gente que sempre olha para trás, olha anos atrás, a gente vai e a gente conta uma história de um Farefrost, a gente conta a história de um Contoque, a gente conta a história de Carnovandas que foram lindos, né, de Innisfrees, de Crystales, e as pessoas não sabem, né, elas vivem mais de saber pela internet, né, muita informação atual, elas vivem mais de se apaixonar por cães recentes, né? Elas não sabem pouco dessa história, desses canis antigos, né? E o que é que vocês estão trabalhando no Contoque, que vocês veem que realmente está passando de bom para vocês, que vocês estão buscando? Eu também vou contar a minha experiência aqui para vocês. Essencialmente, devo desde já referir que o canil Innisfree é um canil que marca o husky siberiano pela sua plenitude. Antes de sequer falar dos Contoque, praticamente todas as pessoas que pretendem ter um husky siberiano nos seus pedigrees têm cães Innisfree, falo de 4ª, 5ª, 6ª geração. É importante que no seu plano de criação se consiga perceber que nem todos os cães das primeiras gerações, e falo primeira, segunda ou terceira, são apenas importantes. Todos os cães, e isto é a minha ótica no que diz respeito da reprodução, até à 6ª geração são importantes num pedigree e devemos analisá-los com muito detalhe e com muito cuidado, porque todos eles têm o seu papel importante na parte de genética, ok? Então isto tudo para referir que o canil Innisfree, se eu um dia tivesse que referir alguém como, digamos, a marca da raça, seria, sem qualquer margem para dúvidas, a Caitlin, porque é uma senhora que marca 80 anos do husky siberiano. Acho que é fulcral falar dessa parte. Depois, na minha ótica, também volto a frisar uma situação que é: não existem cães perfeitos. Longe de existir um husky siberiano perfeito. E existem cães, sim, que têm qualidades, e existem cães que têm defeitos, e como qualquer criador, nós devemos saber identificar quais são para melhorar na próxima geração ou nas próximas gerações. Porque há faltas que não conseguimos melhorar na geração seguinte. É importante que muitas das pessoas
quando selecionam um cão, percebam e não tenham aquele velho termo que é a cegueira do canil, ou seja, dizer que os nossos cães são perfeitos e que os do vizinho são os cheios de defeitos. Isso não existe. Todos os cães têm qualidades e defeitos. Depois, falando a seguir num outro afixo, eventualmente, que eu considero extremamente importante na raça, que são os Carnovanda. Na minha ótica também, refiro que são os huskies mais corretos, principalmente na sua frente. Não há frente, na minha perspectiva, que seja superior à de um Carnovanda. Uma frente bastante angulada, ou angulada o suficiente, coisa que na maioria dos outros afixos, as frentes são mais retas, ok? Então, se eu um dia pudesse sugerir alguma frente correta, seria a do Carnovanda. Nos Kentucky, acho que essencialmente é um afixo que marca as cabeças, como eu já referi anteriormente. Ou seja, uma cabeça correta, com um chanfre correto, com as proporções, digamos, ideais para um Siberian Husky, com um tamanho de orelha correto, inserção no topo da cabeça, formato triangular, arredondada na ponta, essas coisinhas todas. Se eu pudesse eleger, seria os Kentucky como, efetivamente, a cabeça perfeita, ok? Só para vocês terem uma ideia, é importante quando se olha, e o Marcos estava a referir muito, o fenótipo do husky siberiano, e quando nós olhamos para determinado cão e conseguimos distinguir um canil pelas características que ele consegue marcar, logo aí estamos a falar de um trabalho fantástico. Nós podemos dizer que os Kentucky, como o Johan estava a falar, nós quando olhamos, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, o Westminster, onde estamos a ver o julgamento da raça, nós olhamos para a cão e dizemos, aquela cabeça é Kentucky. E depois quando vamos ver a posterior, o nome aparece Kentucky. Ou quando vemos aquelas frentes Carnovanda, nós dizemos aquele cão tem de ter Carnovanda no pedigree, ou é Carnovanda. Não há outra maneira de fugir. Quando as características estão bem pronunciadas, e sobretudo aqueles dois canis, vocês conseguem ver de léguas. Sim, sim. Eu sempre falo aqui nas lives para o pessoal que está começando a criar, que é exatamente isso. Não crie para ninguém, crie para você. Tenha a sua consciência, porque o padrão ele permite uma interpretação ampla. Mas o importante é que você que cria, né, você tem que colocar a sua cara no trabalho, né? É todo mundo poder olhar e dizer, é bom ter canis novos que você olha e a gente reconhece. Ah, é o Hilton, ah, é um camarada, ah, é o Iquipaia, entendeu? Você olha os cães do Elvin e você sabe que é um cão dele, né? Então, assim, você vê que são trabalhos consistentes, né? O Snow Mist também tem um trabalho consistente, onde você olha e você reconhece o tipo do canil, né? E você já consegue diferenciar em pista. Isso é o que eu estou orientando o pessoal a fazer, né? Isso não é um trabalho de buscar um cão. Eu sempre falo, não busquem cão best in show para reproduzir. Busque um cão que se encaixa melhor na sua linhagem. Porque é existe muito esse problema, no nosso ver, que neste momento é cruzar com cães com títulos. Tipo, campeão do mundo, campeão europeu. Portanto, se ele é campeão do mundo e campeão europeu, ele vai dar filhos campeões do mundo e campeões europeus. Totalmente errado. Não é porque o cão é bom em pista que ele será bom na parte da reprodução. Sim, sim. E até a união perfeita, né? Eu acho que não é nem que ele não seja bom. É que para certas linhas de sangue, ele não vai conseguir imprimir características que vai te agradar, entendeu? Então, assim, tem de haver essa seleção bem criteriosa, né? Antes de você escolher um padreador que você vai usar no seu canil, você tem que saber tudo que ele reproduz, né? Porque senão é um trabalho perdido, né? E as fêmeas, eu estava até comentando na pré-live, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, as fêmeas, elas têm... Você não deve ter mais de 3, 4 ninhadas com uma fêmea, né? Então, assim, você tem tiros curtos, você não pode chegar e estar usando tudo. E de repente você perde, né? Exato. Sem dúvida que a fêmea no plano de criação é extremamente importante, se não a base de uma criação. Excelentes fêmeas darão excelentes filhos e, na nossa opinião, um macho será usado para colmatar algumas características que estarão em falha na fêmea. Sim, sim, sim. Eu aqui com esses cães que a gente trouxe da Leonor, né, o Stacotara, a gente viu que acrescentou
muito para a gente tem leveza de movimentação, que é uma característica dos contornos, né? Temperamento, que o temperamento deles é fantástico. A gente sabe que é muito importante para quem expõe, né? Você tem um cão com temperamento que seja bem agradável, com gosto de exposição. E uma das coisas que eu estou vendo é a proporção da cabeça, que foi o que mais vocês falaram que os contoques estavam acrescentando na linha de sangue de vocês. Isso é bem legal, né? E vamos falar um pouco. Esse rapaz aí, eu acho que é um orgulho para você, né? Porque, além de criar, ele apresenta. Ele é rede, ele apresenta. É um trabalho de equipa. Eu não gosto daquela parte da apresentação, porque eu fico extremamente nervosa, e então eu fico na parte de fora. Sou eu que faço tudo o que é reportagem de vídeo ou de fotografias, e sou eu que preparo os cães a nível de grooming para dentro de ringue. O Johan tem uma calma, uma ligação fantástica com eles dentro de ringue, consegue-lhes passar a calma que eles necessitam para se apresentarem no seu melhor. E acho que esta equipa assim funciona muito bem. Sim, sim, sim. E assim, eu sinto muito eu não poder participar das exposições e das coisas, porque assim, como eu sou cirurgião, eu opero, aí eu fico assim, 48, 72 horas preso para paciente, entendeu? Então, para eu viajar e sair para um local muito distante é difícil, às vezes não dá nem para acompanhar. Eu acompanho mais no dia a dia em casa do que nas exposições. Mas, assim, é um trabalho que já me perguntaram. Quem foi a Leonor, me perguntou, por que você mesmo não apresenta seus cães? A Leonor e o Antônio. Eu digo, não tem tempo, não tem como. Eu curto eles em casa, eu fico reproduzindo e tudo. E eu vejo que ele gosta, né, de treinar os cães, de apresentar, sim, né? Sim. E tem algo... Portugal, né? Apesar de ser um hobby para os dois, porque sim, ambos trabalhamos, temos um trabalho fixo exatamente como o Marcos, o nosso tempo em casa é completamente dado aos cães, entre treinos, entre preparações, e a parte da exposição é um hobby para conjugar com a parte da criação, para demonstrar o nosso trabalho e também para fugir um bocadinho à rotina do dia a dia, vamos assim dizer. Estamos um fim de semana fora de casa, estamos na nossa bolha da exposição, só falamos de cães com colegas, sejam da mesma raça ou não, e acho que isso tudo é muito benéfico. Aproveito também para acrescentar uma coisa que eu considero importante e possivelmente também podemos estar a ser vistos por novos futuros criadores ou novos futuros handlers. Aproveito para transmitir um bocadinho da minha experiência, que diz que, como referi anteriormente, ao não haver cães perfeitos, quanto mais a pessoa que está com eles os souber identificar e os souber observar, melhor será a forma como apresentamos os cães. O que eu quero com isto dizer é, eu não apresento os dois cães diferentes da mesma forma. Eu apresento os dois cães de forma a conseguir evidenciar as qualidades de cada um e a conseguir minimizar os defeitos que cada um tem, frisando sempre a situação, não há cães perfeitos, ok? Exato, exato. Esse é o trabalho, né? Que, assim, na verdade, você tem de salientar as qualidades, tem que mostrar para o juiz a qualidade do cão que você quer que ele veja. Né? Isso aí não é diferente de você, por exemplo, eu não gosto de quem eu quero uma cauda, de quem faz uma coisa, eu acho isso errado, porque você tem de respeitar o fenótipo. Mas em pista, realmente você tem de mostrar para o juiz que tem de qualidade. Tem juiz que julga por defeito, mas legal é você ser julgado por juiz que julga por qualidade. Né? Isso aí é mais importante do que você julgar por defeito. Julgar por defeito é fácil, né? Sim, todo cão tem defeito. Né? E esse cão aí é o Naruto, é? Sim. Sim, aproveito já que é essa fotografia para valorizar o Naruto, porque este ano em Portugal foi considerado o melhor husky siberiano, está bem? 2020. Estás em 2020. Sim, um movimento desse. É um prazer, né? Apresentar o cão com um movimento assim, né, Ivan? O que é que você acha? O Naruto tem, para além do movimento, tem uma estrutura que nos agrada bastante e tem um caráter fantástico. Assim, o Naruto também veio numa altura, que para nós foi um tanto difícil, foi na altura da morte do Itachi, e ter um cão desta qualidade, com muitas qualidades, não só as qualidades que eu referi, mas também, claro, com algum defeito, valorizou bem o nosso trabalho
e também nos fez assentar um bocadinho. Acho que todos os cães trazem bom, todos os cães nos devem ensinar alguma coisa e o Naruto ensinou bastante. Sim, sim, sim. E depois do Itachi, ele é o cães que está dando mais alegria a vocês, né? Sim, o Itachi mesmo assim teve uma descendente, que é a filha, a Sakura, que ainda conseguiu mais do que o pai e até à data é a fêmea, eu acho que a siberiana em Portugal com mais títulos. O Marcos, desculpa interromper-te, o Marcos tinha uma foto anterior ao do Naruto, é a Sakura, está bem? Não sei se era a Sakura ou se era a Kurama. Qual? Antes desta foto do Naruto... Tem uma da Sakura também. A Sakura é o acho que siberiana. Essa é o Naruto, né? Não, esse é o Naruto também. É isso? Não. Você tinha uma foto anterior em movimento com o fundo do palco azul também. Exatamente. É a Kurama. É a Kurama. Não é a Inner Não, essa é a Kurama, não. O Itachi é muito importante. Não é a Sakura. Não, essa é a Kurama. É uma Inner Vision. É Inner Vision, sim. É um canal bem interessante, né? O Inner Vision, né? Você vê que eles têm... Eu observo que os cães são bem consistentes, né? Em biotipo, você vê que são bem parecidos, né? Sim. Também tem fenótipo que é fácil de distinguir. A nível de cabeça, olhamos para eles e estrutura também. Consegue-se distinguir bastante. Sim, também. É assim, nós para conseguirmos ter uma boa criação, nós temos de ir buscar sangue, nós temos de ir buscar matéria com que trabalhar, não é? Não podemos, temos de refrescar pedigrees, temos de abrir, não podemos estar a trabalhar sempre dentro do mesmo. Falando um bocadinho ainda do Itachi, só para que as pessoas também possam entender um bocadinho da nossa história, exatamente. Este foi efetivamente o cão fundador do nosso canil. O cão que levou a nossa primeira, segunda e até terceira geração, digamos, à vida, ou que deu vida a essas gerações. Foi com ele que efetivamente crescemos e foi graças a ele que chegamos ao sítio onde estamos atualmente, na canicultura portuguesa. O Itachi é, neste caso, o pai da Sakura, que neste caso a Sakura é efetivamente o husky mais emblemático em Portugal, ou o husky com mais títulos em Portugal. Títulos não significam nada, é preciso trabalhar muito com os cães que nós temos, é preciso conhecer os cães que nós temos, mas também, ao fim de algum tempo, colher títulos significa que também estamos no melhor caminho possível ou a fazer um trabalho que possa ser valorizado, ok? Em Portugal, só para que não haja nenhuma dúvida, existe canicultura desde 1897. A Sakura nasceu em 2014. É muito importante frisar esta parte. Sim, bem antiga a canicultura aí. Legal. E eu sempre falo assim, nós que criamos, a gente faz sempre um trabalho bem específico, né, de reprodução, de seleção de genes e de biotipo. A exposição, muita gente acha que é vaidade. Não, expor é colocar em prova o seu trabalho. Exatamente. É você ter o reconhecimento do seu trabalho. Porque você viver numa bolha onde você cria, reproduz e diz que o seu é bom, isso para mim é cegueira de canil. A gente tem de colocar à prova, a gente tem de ganhar e perder, né? A gente tem que ir para poder valorizar o que se faz, né? Isso é mostrar... E é importante quando se perde, perceber o porquê que se perdeu. Não é perder e dizer que o juiz não percebia ou porque a outra pessoa fez alguma coisa que fez com que o cão dessa pessoa ganhasse. Não. Se nós perdemos, ou fomos nós, enquanto anglers, que nós estivemos bem, ou se calhar temos de avaliar os dois cães dentro de ringue e ver realmente as qualidades e os defeitos, ok? Não podemos dizer que só o nosso é que é o melhor e que só ele é que poderá ganhar. É preciso ter uma avaliação crítica de todos os cães dentro de ringue. Eu, como criadora, nunca me irei importar de perder se o cão que me ganhou for superior ao meu cão. Sim. Isso é maturidade, né?
A É maturidade... preciso saber que a raça foi bem entregue, que o título de melhor de raça está bem entregue. Isso sim é motivo de orgulho. Sim, 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 sim. Porque existem cães de níveis bem semelhantes e que cabe ao juiz decidir. A gente vai ali para ouvir a opinião do juiz, né? Isso é maturidade, é você aceitar a opinião do juiz, né? A gente vai para ouvir a opinião deles, na verdade, né? E acima de tudo, quando nós colocamos um cão em ringue, ter noção que, para além do nosso trabalho que está a ser, digamos que, avaliado, nós próprios temos que ter noção de que só devemos colocar em pista os nossos melhores cães. Porque, caso contrário, poderemos ser associados a questões não muito corretas, como a desvalorização do nosso próprio trabalho. Então devemos ser críticos e selecionar os melhores cães para os colocarmos em pista. Sim, 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 sim. Isso é pura verdade. Na verdade, assim, às vezes as pessoas procuram, a gente reproduz pra gente mais do que vende, entendeu? Na verdade, a gente só coloca os cães com amigos, a grande maioria deles. 90% dos nossos cães são presenteados aos amigos. E um pequeno percentual dele, que a gente procura passar, são realmente cães que realmente tenham condições de ir para a pista e fazer um bom trabalho. E o trabalho genético, eu sempre digo, você não vai obter tudo 100%, não vai obter o melhor da qualidade. É preciso ter paciência, é uma coisa que tem um gasto, não é financeiro, é emocional, né? Que é um convívio diário, né? E as pessoas não valorizam isso, né? Esse convívio diário, né? Criador dá mais dor de cabeça do que pode dar de recompensa. Sim, 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 sim. E o prazer é esse, né? Você poder mostrar seu trabalho e ter êxito, né? Aí eu vi vocês importaram o Snowbeers, né? O Hilton, né? Isso Tim Torella e Megan Torella, juntamente com a Hiroyo. Ele também handler e ele cresceu dentro da canicultura nos Estados Unidos. A família dele já estava dentro da canicultura há muitos anos. A mãe também fazia criação e ele simplesmente continuou com o trabalho, e acho que qualquer pessoa que esteja dentro da raça conhece o Tim Torella enquanto handler de vários canis. Ele faz um trabalho excepcional. E acho que isso também é algo que faz com que os Estados Unidos seja um pequeno mundo à parte. Nós conseguimos ver vários canis trabalharem entre eles e conseguirem que o sangue seja distribuído entre eles, vamos assim dizer, de maneira a que o trabalho seja bem feito. Sim, sim. A gente vê, eles são bem seletivos, né? Quando vão enviar cães para fora, tudo, você vê que eles não fazem questão, né? É bem difícil até. Uma coisa que eu pretendo referir e reforçar no que a Tânia acabou de dizer é que, efetivamente, a partilha da matéria-prima entre os próprios criadores ditam uma evolução na raça, ou seja, como eles próprios trabalham cães e partilham cães, eles conseguem ter um resultado final superior. Para nós termos uma valorização, ir buscar uma monta de um cão fora, etc., é muito mais difícil enquanto um português ir buscar a América do que propriamente no seio americano fazerem essa mesma partilha. Sim, sim, sim. Imagine o brasileiro, né? Vocês ainda vivem na Europa. Aqui nós vivemos na América do Sul. Praticamente os americanos, eles respeitam, e eu concordo, tá? Eles respeitam muito a criação da Argentina. Porque lá em Buenos Aires, tem o foco em Buenos Aires, é de grandes canis antigos, né? E eles respeitam e mandam muito mais coisa para a Argentina do que para o Brasil. Tá? É bem difícil. Eu tentei entrar em contato várias vezes com canis americanos, simplesmente não me respondem. Eu estou conseguindo uma abertura, porque o meu handler, meu amigo, o Netinho, o Milton Lopes, ele tem amizade com Quinterela, com outros handlers, com o Elvin, tudo, e aí a gente consegue uma porta, uma abertura, né, para um trabalho respeitado, né? Até a gente está fazendo um trabalho de mandar cães para lá, para fechar campeonato americano, para fechar campeonato, para conseguir o respeito e essa abertura, né? Porque não é simplesmente comprar um cão americano, é conseguir trazer o que eles estão selecionando para a evolução da raça. Né? Exato. E daí eu acho que haver
estar tão fechada a saída de um cão americano, porque se eles têm receio do que é que o trabalho deles possa ser feito, o que é que nós possamos fazer com o trabalho deles, vamos dizer assim. Nem todas as pessoas merecem o respeito de ter o trabalho deles. É basicamente isso. É verdade, pura verdade. Porque muita gente quer um cão, eu vou importar um cão filho de tal cachorro que é muito ganhador nos Estados Unidos, e quando chega aqui quer simplesmente vender cruzamento do cão à torta e à direita, sem procurar ver se a fêmea está no padrão, quer um retorno financeiro. E não é isso. Exato. Né? Eu não vejo por aí. Você vê, eu importei o Dick, eu importei o Joe, que é da Leonor, o Dick é Silks, e eu trouxe 2 machos. E trouxe cães do Walter. E esses cães só reproduziram no canil. Porque o intuito não era simplesmente vender cruzamento. O intuito era fazer o meu trabalho também. Eu acho Exatamente. que isso é interessante. Sim, exatamente conforme o Marcos disse ainda há pouco tempo, criar para nós. Isso. Porque você, a venda de cruzamentos, eu acho muita gente critica, não abre o canil para cruzamentos. Não é isso. É porque tem que ser realmente aquela coisa, para fêmeas selecionadas. Você não pode pegar um macho e colocar ele à prova com qualquer fêmea. Né? Isso aí você banaliza o trabalho de anos e anos de outras pessoas. Isso é uma falta de respeito, né? Então, esse tipo de respeito tem que haver, né? É muito Exato. Sim. É muitas das vezes excesso de experiências na criação que dita muito mais formações em alguns cães que nós vemos da atualidade. Sim. E o que vocês acham que a gente estava falando de como eles estão desenvolvendo e, na verdade, eles ditam mesmo, né, o biotipo da raça, como a raça vai seguir, como a raça vai evoluir. O que é que vocês acham? Que caminho a raça está seguindo agora? O que é que eles estão buscando mais? Assim? O que é que a gente está vendo de acordo com os novos cães que estão aparecendo nos Estados Unidos? É assim, eu vou dar a minha opinião e, entretanto, o Johan, se também quiser dar a opinião dele, dará. A meu ver, neste momento, acho que estão a criar muito o cão tipo show. Querem um cão que seja muito ganhador de títulos. E não acho que estejam a ver os pais, os avós, ou tentar conhecer para saber exatamente que problemas é que as linhagens estejam a ter. A meu ver, acho que neste momento, e aconteceu-me bastante o último campeonato da Europa, do mundo onde eu fui, que foi na Holanda, apercebi-me que a linha dorsal do husky siberiano não está tão firme quanto deveria. E neste momento, se calhar, seja esse o maior problema. Eu partilho da mesma opinião que a Tânia. Vou dar até um exemplo mais ou menos recente. Em 2018 nós estivemos a competir no Campeonato do Mundo que se realizou na Holanda e estava, por curiosidade, a falar com o vice-presidente do Kennel Club brasileiro, o José Luís. Sim. E uma das coisas que nós comentávamos é que num line-up de uma determinada classe haveria 2 ou 3 cães com uma má linha dorsal. E efetivamente e reforço, na minha perspectiva também, um dos piores defeitos, porque uma má estrutura dita uma má movimentação. É algo que está de mãos dadas. Sim. É aquela coisa, né? Não existe cão perfeito, mas ele tem que ter o mínimo de defeito possível, né? E eu observo muito para a movimentação em que muitos criadores não respeitam, e que é uma das coisas mais difíceis, né, de se conseguir, é a angulação de frente, né? Você estava falando do Carnovanda, que eles têm cães com angulação de frente perfeita, acho que de todas as linhas aqui mais marcam frente. Isso eu estava conversando com o Leonor. Você precisa de mais de 6 gerações para poder corrigir uma frente e você firmar aquilo na sua linha. E eu vejo que as pessoas avaliam muito a beleza do cão e não observam e deixam passar cães com angulação de frente que chegam, eu olho e eu fico espantado. Eu digo, poxa, por que reproduzir? Né? São cães bonitos, mas por que reproduzir? E passam, você começa a ver, no Brasil, tá? Eu vejo muitos cães
que tem pouco alcance, porque não se valoriza a angulação de frente, né? Aquela coisa, o cão, o passo parece um pouco curto, não tem aquela movimentação ampla, e eles tentam colocar velocidade, né? Para compensar, eles fazem com que os cães sejam velozes em vez de movimentar correto. Porque o cão que movimenta correto não precisa ser veloz. Ele é veloz por si, né? E há uma confusão muito grande dos criadores nessa parte, entendeu? E a angulação de frente é tudo. Eu vejo que os cães que vocês têm sempre, eles são muito bem angulados de frente e vocês buscam muito isso. Eu valorizo a criação, primeiro eu olho a frente do cão, né? Porque a gente sabe que é uma coisa difícil de imprimir, né? E quando você consegue, você agradece a Deus, né? Porque é muito difícil de marcar, né? Efetivamente, como o Marcos disse ainda agora, e como eu já tinha referido anteriormente, há defeitos que nós corrigimos com uma geração, mas há outros que precisamos de 2 ou 3, ou até mais, para conseguirmos colmatar. Sim. É muito importante. E, amigos, que conselhos vocês dariam, assim, em termos de exames de saúde dos cães, para os criadores brasileiros, assim, que estão ouvindo essa live? O idioma ajuda bastante, porque é fácil para a gente compreender, né? Apesar que o português é um pouco diferente, mas nos fazemos compreender melhor, né? E fica uma live mais inteligível para todo mundo. O que é que vocês têm de conselhos em termos de exames, passos que seguir para quem quer começar uma criação? O que é que vocês poderiam orientar, assim, os novos criadores que estão numa luta tão grande por bons exemplares? Sem dúvida o exame de displasia de anca e o exame de olhos, neste momento são os 2 problemas que são mais conhecidos no husky siberiano. Também temos a sorte de ser uma raça que não tem demasiados problemas genéticos. Nunca, mas mesmo nunca, usar os cães sem os exames genéticos, e é preciso fazer uma avaliação do resultado dos exames. Não se vai cruzar consoante os graus, não é? Para nós, enquanto criadores, se podemos vos dar um exemplo, nós nunca iremos cruzar, e o limite mínimo que iremos cruzar será um HDB com um HDB, ok? Sim. O limite, a partir daí, A com B, tudo bem. A partir do C para baixo, nunca. É impensável. Uma base bem feita a nível de saúde genética já é meio caminho andado para qualquer criador que queira começar. Sim, o que acha? Perfeitamente de acordo com o que a Tânia está a referir, até porque ela apenas referiu a parte do quadril ou da displasia de anca. É importante que as pessoas, eu não sei como é que essa avaliação é feita no Brasil, mas aplicando aqui um bocadinho mais de palavras ao que a Tânia referiu, a displasia de anca em Portugal é catalogada com 5 níveis, desde o A ao E, ok? E onde as 2 definições de displasia de anca são a A, que é ausência de displasia, e a B, que é ausência de displasia, mas as coxas são quase normais. Então, o nosso limite para mantermos a saúde genética na geração seguinte é chegar ao limite do B, nunca passar do C para baixo. Ok? Remontando isto também para a vertente dos olhos, eu acho que fazer um exame genético a uma raça nórdica, onde já sabemos que a sensibilidade do olho é muito grande, muitas das pessoas são exclusivamente apaixonadas pelo husky siberiano, pela sua coloração azul, mas isso não é o mais importante, nem é de todo algo que eu e a Tânia valorizemos na nossa criação. Importante sim é um exame de olhos, de forma a que consigamos perceber que o cão está ausente de doença, acima de tudo o glaucoma, que é uma das que me marca mais o husky siberiano. Sim, eu tinha falado até na pré-live, orientando os criadores, que é importante também, o exame não é exame de fundo de olho, é o exame oftalmológico completo. Você vai ver a córnea, a pressão do olho, né, o cristalino, a retina. Então, o exame completo, ele fala mais do que um simples fundo de olho, né? A gente não tem de afastar só a catarata, né? A gente tem de afastar todas as outras causas que você é sensível a isso, né? Nós sabemos
difícil encontrar um veterinário que esteja, no caso, nós em Portugal só temos uma veterinária que esteja a nível europeu, que seja reconhecida. É difícil, mas não é impossível. Exige gastos, exige viagens, mesmo nós de Viseu temos de nos deslocar, mas acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Isso, eu até orientei os novos criadores reservar o dinheiro, um dinheiro de, tipo, todo mundo quer começar uma criação, né? Nem sempre você começa uma criação tendo grandes recursos financeiros, não sei o quê. A paixão pela raça fala mais do que tudo. Exato, sim. E eu estava orientando eles que eles podem mesmo, tipo, da ninhada, reserva o dinheiro de um filhote, faz o exame dos pais, né? Você antecipa esse dinheiro, né? Então, esse dinheiro vai ter um retorno depois. Então, você faz os exames antes e depois tem um retorno, porque aí você segue um caminho tranquilo, né? Com seriedade, né? Porque o amor pela raça só não é importante, mas sim fazer as coisas corretas, né? Acima de tudo, Marcos, acabaste de dizer algo extremamente importante. O facto de previamente haver os exames genéticos e termos que investir nesses mesmos exames significa que nós iremos dar com clareza aos novos proprietários exemplares que já estão, ou melhor, filhos de exemplares que já estão devidamente testados. Ou seja, estamos a dar segurança e qualidade a esses mesmos proprietários. Quando eles nos adquirem um cão ou um filhote, eles devem sentir orgulho por terem um cão filho de progenitores examinados. Examinados, exatamente. E com relação ao fenótipo, a gente vê cães que realmente têm exames corretos, tal, mas que o fenótipo deles não é um fenótipo típico, né, da raça, que a gente sabe que não está evoluindo, e a pessoa tem o desejo de ter filhos do seu cãozinho que ama e tal, que ele é um husky, mas que você olha, é um cão que vai competir numa exposição e ele não ganha um muito bom, né? Então, assim, que conselho você daria a quem tem esse cão e que ama? O que é que vocês acham? Vou dizer uma coisa importante antes de responder diretamente à questão, fazer aqui uma pequena introdução à parte do que é a exposição propriamente dita. E quando nós entramos ou escrevemos um dos nossos exemplares para uma exposição, nós sabemos que ele vai ter vários tipos de classificações, desde o excelente até um desqualificado. Muitas das pessoas ficam tristes, e eu próprio vou me incluir nessa parte. Se eu tiver um cão que receba muito bom, eu não vou gostar, de certa forma, ok? Mas é importante que a pessoa sinta ou entenda que um muito bom, quando existem muitos exemplares e quando existem pequenos detalhes a diferenciar um exemplar de excelente para muito bom, tenha obrigatoriamente que aceitar essa classificação. O que eu quero com isto dizer, para não tornar confuso, é o seguinte: um exemplar que mereça excelente é um exemplar que merece ganhar a raça. Um exemplar que merece ganhar a raça significa que é um exemplar que vai ou um best in show ou um grupo e é um cão que tem qualidade para vencer. Um cão que tem muito bom porque tem uma falta que não é gravíssima, ou que falta pormenores no seu todo ou no seu completo, temos que entender que não é um cão de raça, ou seja, de excelente, o que significa que se não é um cão de excelente também não tem mérito para ganhar uma raça, ok? Muito menos para ganhar um best in show. Isto simplesmente para fazer aqui um enquadramento do que poderá ser um cão com o fenótipo um bocadinho abaixo do que deveria ser, ok? Agora, quando nós olhamos para um cão com um fenótipo abaixo do que é o que deveria ser num husky siberiano, é porque os dois progenitores que foram utilizados já também têm um ligeiro desvio do que é o fenótipo correto. E ao juntarmos esses dois exemplares, estamos a dar continuidade ao desfazamento do fenotipo. Então, o ideal e aquilo que nós devemos sempre ter em mente é que quando adquirimos um cão a um criador, primeiro conhecer os exemplares, nomeadamente olhar para o pai, olhar para a mãe e percebermos se estão dentro do fenotipo que nós gostamos num husky siberiano. Não estou a falar das faltas, estou a falar apenas de uma visualização correta do que é o fenotipo do cão. Ok? Sim. Perfeita explicação.
Porque, na verdade, as pessoas têm que ter... É aquela coisa, não pode ter a cegueira do canil, né? E eu sempre falo, o que reproduz não é o seu amor pelo cão, né? O que reproduz são as características dele. Você pode amar o seu cão, mas, na verdade, você tem que ter a consciência de que ele é um cão que ele não tem as qualidades de um bom reprodutor. Então, você tem que realmente se privar de reproduzi-lo, porque senão você vai cada vez mais, quanto mais exemplares fora de característica que nós vemos nas ruas, mais a gente desvaloriza a raça. O papel de um criador é fazer com que a raça seja mostrada nas ruas da melhor forma, com seus melhores exemplares, né? É você saber valorizar uma raça pelo que ela tem de qualidade, entendeu? E não porque simplesmente é um husky, é filho de cães puros, mas que não tem características que são agradáveis aos olhos, né? Então, quanto mais cães que nós vemos nas ruas com boas características, isso prova que aquele país, aquela cidade, ela tem uma consciência com relação ao padrão e à melhoria da raça. Isso aqui é um trabalho a ser feito, né? Um trabalho de longo prazo. Justamente, a isso nós chamamos de seleção. Sim, exato. Né? E agora eu queria, assim, eu tenho um canil que ganhou muito aí, não sei, vocês sabem com certeza, é o Arctic Blue. Né? E eu sempre fui apaixonado pelo Arctic Blue Senator. Né? Sim, nos anos 90 brilhou bastante. Sim. Nossa, eu peguei uma revista, tinha uma foto dele assim, eu passei na banca de revista, que estava lá a revista, eu recortei, colei na janela do meu quarto, assim, eu tinha uns 12 anos, e eu ficava dormindo e olhando, dizendo, que coisa linda. E quando eu vi, eu digo, eu quero um daquele. Aliás, um à partezinha, já que estamos a falar do Arctic Blue Senator, importante referir que foi na história do husky siberiano o único que fez um best in show, se não me falha a memória, após ter sido proclamado campeão do mundo. Sim. O Bruno me mandou esse vídeo. Nossa, eu assisti assim, numa felicidade. O Bruno mandou esse vídeo dele ganhando o Best in Show. E realmente um cão que, para a época, marcou demais, né? Um cão que ganhou muito, né? O Arctic Blue, acho que eles ganharam vários mundiais, né? Na altura era uma das cores também que estava na moda, o vermelho e branco. E o nosso amigo Bruno, como está ele? Eu tentei convidar para a live também, e ele disse, não, eu sou meio tímido, não sei o quê. Sim, típico Bruno. O Bruno não está, mas é importante referir que o Bruno foi uma das pessoas com quem nós aprendemos mais, foi uma das pessoas que nos transmitiu muito do conhecimento que nós temos hoje e não seria de todo justo eu não mencionar que agradeço a ele imenso todo o conhecimento que ele nos passou, carinho e acima de tudo a amizade que temos um pelo outro. Como eu fiz inicialmente, acho que nós nos devemos dedicar de pessoas que estejam há mais tempo na raça e que tenham experiências. O Bruno foi sem dúvida uma delas. Nós até costumamos dizer que o Bruno é a nossa enciclopédia. Ele é capaz de nos dar um pedigree até à 6ª geração sem estar em frente a um computador. O conhecimento dele a nível disso é fantástico. E também gostaria de frisar outra pessoa, que é o Fábio Santos, um grande amigo nosso também, que a nível de criação de husky e a nível de criação no geral também foi um grande apoio para nós, porque ele, para além de criar husky siberianos nos anos 90, também criou outras raças e a parte do conhecimento em si da criação, de uma gestação, de um parto, de uma cesariana, está tudo incluído. E graças a Deus tivemos 2 grandes apoios. O Bruno, eu quase sempre eu perturbo por internet, perguntando, eu digo, eu tô com os cães assim e tal, eu trouxe um contoque, o que é que eu posso tirar dessa linha? Aí ele começa a falar, ele me orienta muito sempre. Sim, é um poço de sabedoria, é um poço de sabedoria. Sim, sem dúvida. Sempre disposto a ensinar, a orientar, é uma pessoa muito querida, ele contribui com o que pode pela raça, ele não quer mais... Tem uma opinião e é uma opinião que quando nós depois acabamos por pesquisar e ver, ele disse, não, realmente ele já não tinha dito isto, e é bom haver esse conhecimento e essa partilha. Acima de tudo, eu acho que no mundo da criação e da exposição,
deveria haver muita mais humildade entre as pessoas, muito mais partilha do que há na realidade. Existe muita rivalidade entre as pessoas e eu acho que o tempo de uma exposição ou da criação deveria ser colocado mais em prol da raça e não tanto em prol do ego pessoal da pessoa. Exatamente. As pessoas esquecem que a pista é uma competição, não é uma disputa onde você vai fazer inimizades. Ali quem julga é o juiz, né? Eu comecei a fazer essas lives porque, na verdade, como eu sou muito pouco presente, as pessoas escutam mais falar dos outros, tipo, eu não vou ouvir falar de você por outra pessoa, eu vou chegar a você para saber quem você é, né? E esse meio de competição, quando você ganha de alguém, parece que você vira inimigo, tal. Não é isso. São trabalhos que têm de ser valorizados, né? Você não vira inimigo de ninguém porque está ganhando. E o intuito dessas lives realmente é agregar criadores, ver novas pessoas com novas ideias, sem essa rivalidade, e sim união. E aquela humildade de dizer, poxa, você tem um cão legal, eu preciso do seu cão na minha criação, porque eu vou melhorar isso. O fato de eu perder para você, né? Você tem que valorizar e buscar aquilo ali, porque se alguém está ganhando, algum motivo há, né? Você pode entender o seguinte, é uma competição, e como competição a gente vê uma estatística. Todo ano, quem ganhou mais? Tal pessoa. Por que ganhou mais? Porque é melhor. Digamos que em 10, 20% dessas exposições ele ganhou realmente sem ser o melhor, né? Mas 80% foi. Então, o trabalho tem que ser valorizado, não é verdade? E não como inimizade, não aquela coisa de... As pessoas... Basta um cão estar ganhando, uma pessoa está ganhando, para poder as pessoas começarem a falar coisas absurdas, e você fica, meu Deus, o que é isso? Né? Isso é imaturo. As exposições deveriam exclusivamente servir para colocar o nosso trabalho à prova. Obviamente, umas vezes iremos ganhar, outras vezes iremos perder, mas acima de tudo para conviver entre ambos, porque é um desporto. Deveríamos ver as exposições como um desporto. Sim, sempre, né? Sempre. E a função do esporte é essa, né? É competir, é trazer amizades, você só vai expor contra pessoas que têm os mesmos sonhos que você, né? Que querem criar como você. Então, a troca de informação faz crescer. Essa troca de informação aqui, eu estou aprendendo muito. E vocês estão passando muito da experiência de vocês para novos criadores. Então, isso é ser filho, né? Ser amigo dos cães, né? É você passar o que tem de melhor para que as pessoas possam evoluir. Por quê? Eu tenho uma teoria, sempre digo. Eu quero sempre que todos estejam bem. Porque se eu os venço, eu estou batalhando para ser melhor. Se todos que estão junto de mim são fracos, eu vou sempre estar com o meu nível abaixo. Eu tenho de competir com os fortes, eu não tenho de competir com os fracos. Você vai competir com os fortes, você eleva o seu nível, né? Então eu quero sempre que todos aprendam, que todos vejam, que todos cresçam, que aprendam a reproduzir, para poder realmente a competição ficar de alto nível. Competição, não amizade. É muito bom quando chegamos a uma competição e dentro do ringue, na classe onde estamos, a avaliação, olhamos e vemos mais do que um cão possível vencedor da classe e posteriormente possível vencedor da raça. Isso revela que há algum trabalho que está a ser bem feito, não só por uma pessoa, mas por várias. E isso é que torna a experiência de uma exposição muito, muito enriquecedora. Isso que faz a raça ir para o best show. Né? Sim, sem dúvida. A avalia faz o nível da raça é altíssimo. Eu tive trabalho de escolher. Então, sim, ter trabalho de chegar ao ponto onde haver tanta qualidade que o juiz é obrigado, se calhar, a ir buscar um caderno para apontar os números dos cães que mais gostou, para depois voltar a passar esses cães a um julgamento ainda mais criterioso. Isso é que era importante. Sim. E ainda temos tempo para uma hora. Vamos lá, e os cães, quais cães lendários assim vocês têm como paixão, têm como sonho, que vocês veem realmente como cães que foram fantásticos na contribuição para a raça? Antes de falarmos dessa parte, dos cães lendários,
acho que é importante referirmos à atualidade. E neste momento existe um cão que saiu recentemente de pista, um cão extremamente emblemático, de criação chinesa, mas com muita base com Toki. Estou a falar do Nick. Muito provavelmente várias pessoas já conheceram o Nick ou já ouviram em pista. É um dos cães que mais ganhou o Westminster recentemente, as provas nacionais da América também, e eu acho que é importante nós referirmos que não precisamos só de olhar para trás, porque muitas das vezes à nossa frente também está aquilo que nós devemos valorizar, e é muito importante olharmos para o Nick e vermos que é uma referência no husky siberiano, porque passado tantos anos continuamos a ter um cão não só de show, mas também um cão com umas proporções dignas de um husky siberiano na sua plenitude. E é um filho de um contoque. Exatamente. A mostrando e terminou em um filho de um contoque. Voltamos sempre ao início, à base. Olhando para trás, efetivamente, e se formos um bocadinho mesmo para os anos 70, existe um cão extremamente emblemático, que é o Innisfree Pegasus. Acho que é um cão que obrigatoriamente nós temos que falar. Foi um cão que fez uma evolução da raça, ou manteve o que é a raça nesses anos, que são anos com mais dificuldade, digamos assim, porque não haveria também tanta forma de podermos trabalhar essa mesma matéria-prima. Se eu tiver que dar um cão com uma referência do que é o husky siberiano em Portugal, no mundo, essencialmente o Innisfree Sierra Sinar. Foi um dos únicos exemplares que ganhou o Best in Show em Westminster e efetivamente eu considero esse cão uma lenda e um dos cães mais corretos se olhar e analisar o padrão. Estes dois cães deram seguimento ao que é o husky moderno, efetivamente. Depois já há muitos outros cães poderia dizer, ou muitos outros cães com um enorme palmarés. Por exemplo, o Coventry Peace Negotiator é um dos cães que eu considero o meu top 5 do husky siberiano, vamos dizer assim. E existe, por exemplo, um dos cães mais recentes também que é super emblemático, o Quicksilver, o Snow Mist Quicksilver. Diga? O Quicksilver é filho do Carter, né? Exatamente. Neste caso, existe uma série de cães que nós poderíamos referir, mas como pilar da raça e talvez os que mais contribuíram, na minha ótica, logicamente, o Innisfree Pegasus pelos anos 70 e o Innisfree Sierra Sinar, efetivamente, por dar continuidade ao husky moderno. Sim, sim, sim. E o que é que você... Nos anos 90 tivemos o Fire Frost e o Ice-T, né, que despontaram aí como grandes pareadores. O que é que vocês acham que eles contribuíram para a raça, assim, o que passaram de bom? Vocês conhecem? Uma coisa importante que é o Innisfree Ice-T esteve em Espanha. Portanto, foi um cão extremamente emblemático no país vizinho. E conheço, por exemplo, uns amigos super queridos, que é a Anabel e o Roberto, do Canil Legend Continuous, que tiveram a oportunidade de ter o cão, tiveram a oportunidade de ter descendentes desse mesmo cão. E, efetivamente, o cão é conhecido pelos descendentes que deixou e pela enorme qualidade que tinha e que passava para esses mesmos descendentes. Sim, sim. Quando eu fui buscar os cães do Joaquim, lá em Palma de Mallorca, Joaquim tinha 70 cães. E o que me espantou, o ICT já estava morto. O que me espantou foi que eu consegui diferenciar no meio dos 70 cães, eu olhava e dizia, é o que do ICT? Dizia, filho. É o que do ICT? Ele, neto. É o que do ICT? Ele, filha. É impressionante como o cão marcava. No meio de 70, eu consegui diferenciar quem eram os filhos dele. Isso é muito legal, você ter um cão que realmente consiga imprimir suas características. Isso é a base de uma criação. Sim, e sim. Quanto ao Fire First, eu aqui tive a oportunidade, o Walter Interlandi, da Argentina,
meu amigo, amigo há muito tempo, que eu conheço o Walter desde 1999. O Walter teve a oportunidade de cruzar um filho dele, que era da Nora Altamirando, tá? Que era o Sekenes Sliver, filho do Fahrenfrost, que foi o que eu comecei a minha criação. E o Fahrenfrost, ele me passou realmente, assim, substância, né, que é importante para o Husky, para você ter aquela coisa do conforto, que tem aparência forte e leve, e o movimento. Foi uma coisa que eu tive experiência com o Fahrenfrost aqui, que me deu grandes alegrias. E o Walter, ele começou a linha de sangue dele baseada nesse cão, do Innisfree, né? E, para mim, assim, quando eu fui no canil do Joaquim, eu sou apaixonado por Carnovanda, eu fui atrás de Carnovanda, né? Eu trouxe um filho do Alexander e uma filha do Alexander. E comecei daí, né? O Alexander era filho do Nicholas, foi outro cão lendário, né? Sim, Carnovanda tem cães lindíssimos, tem o Carnovanda Rupert, que é maravilhoso, é um cão vermelho que eu adoro, tem uma cabeça fantástica. Olhar para ele e ver aquela, assim, por mais que às vezes nós não queiramos, mas existe uma outra característica que nós olhamos e dizemos assim, é perfeita. E a meu ver, eu adorava aquela expressão também. Uma coisa que eu acho importante referir, que há bocadinho não tive lembrança de o fazer, quando nós falávamos de como é que a raça estava, ou para que caminho é que a raça estava a passar, e quais os principais defeitos que nós víamos nos cães, uma das coisas que eu não referi, que eu acho importante referir neste momento, porque me lembrei neste momento, é a situação do tamanho ou da medida de pata. Eu acho que os cães, muitos deles, estão a pecar também por serem demasiado pequenos, ou por terem medidas de pata não muito corretas. Isto é importante nunca esquecer que nós estamos a criar e a selecionar uma raça para uma determinada função. E a função é puxar e puxar trenó. Onde puxamos o trenó? Na neve. Quanto mais pequeno é o tamanho da pata, maior facilidade é o cão de se enterrar e menor será a atração do cão, que significa que irá cansar 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Portanto, outra das situações para além da linha dorsal é as medidas de pata. Devemos incrementar e introduzir cães com pata um tanto ou melhor, criar e selecionar de forma a que consigamos ter uma medida de pata maior. Sim. E veio um juiz aqui, um juiz russo, julgar aqui, e uma das coisas que ele me falou, ele disse, na Europa só ganham cães com boa altura de pata. Se não tiver boa altura de pata, ele não ganha. E foi uma das coisas que ele mais salientou como uma qualidade que a raça deveria seguir. Bem, amigo, já estou aqui, eu acho que a gente está chegando perto do tempo da live. E é bom para deixar um gostinho de quero mais, como eu tinha falado aqui, porque no futuro a gente voltar um pouco para falar, agora com a volta, né, em nome de Jesus, essa pandemia passar, com a volta das exposições, a gente fala, no futuro, falar um pouquinho como anda as exposições de Portugal, né? E as grandes exposições, para a gente ver aí. É sempre bom estar acompanhando, porque você poder acompanhar a raça em outros países faz com que você busque novos rumos, né? Tenha novos sonhos e para poder chegar no mesmo nível de criação, né? E poder realmente ser respeitado, né? Você saber o que os outros que são bons fazem também, né? Exatamente. Eu vou ver se eu vou para Mundial. Vocês vão para Mundial da Espanha, dezembro do outro ano, né? 18 de dezembro agora de 2022. Eu estou planejando isso e nós nos encontramos lá, dar um abraço e conhecer vocês pessoalmente, será uma grande honra. Sim, exatamente. Certamente se vieres a Espanha, vais dar um saltinho aqui a Portugal e fica na nossa casa. Sim, é pertinho, é relativamente perto, estamos a falar de 4 horinhas de viagem e não há um não como desculpa, porque nós temos sempre sítio para levar mais um amigo e qualquer pessoa é sempre bem-vinda a conhecermos, a vir pessoalmente. A nossa casa está aberta para todos.
que queiram conhecer o nosso trabalho, para queiram conhecer os nossos exemplares e também para termos dois dedos de testa, como nós dizemos aqui de conversa, acerca da nossa paixão, que é o husky siberiano. Sim, para nós brasileiros é uma honra, né, poder aprender com vocês, né, e saber muito da criação de vocês, o que vocês pensam, porque são novos rumos, né? A gente não pode... É o que eu sempre falo para quem está começando agora. Não se influencie por resultados de exposição. Observe o que todos estão criando. Observem os rumos. Porque isso é a tendência da raça, né? A exposição é uma competição, é importante estar em pista, porque você coloca em prova o seu trabalho, né? Mas conversar com quem sabe, ver vocês que têm uma criação consistente, que sabem o que estão falando, sabem o que estão criando, sabem o rumo que estão querendo seguir, né? Faz com que as pessoas que estão começando agora criem uma consciência, né? De que não é simplesmente pegar 2 cães, reproduzir e ter um husky, né? Tem que realmente tentar fazer o melhor pela raça, ir mais além, né? E eu convidei vocês porque eu sei que eu acompanho o trabalho de vocês há tempo, estou devendo uma visita a vocês há tempo, e eu vou visitar vocês e vocês virão nos visitar aqui, com certeza. Sem qualquer dúvida. Todo gosto. No Brasil, será uma honra. Sim, porque vocês aí estão agora de manga curta, muito calor, e nós aqui temos com -4. Pois é, tá vendo? A gente precisa um pouquinho do calor brasileiro. E será uma honra. Eu queria, em nome de todos presentes na live, agradecer o carinho de vocês, tá? Toda a disponibilidade, e sempre será uma honra ter vocês aqui conosco. Nós agradecemos, acima de tudo, o convite feito pelo Marcos, porque é sempre uma paixão falar do husky siberiano e, acima de tudo, fazer uma partilha de conhecimento, que há sempre alguma coisa que certamente as pessoas valorizam naquilo que acabamos por transmitir. Sim, sim, sim. Eu queria desejar, em nome de todos os brasileiros, um feliz ano novo para vocês, muita saúde, felicidade, um 2021 de muitas vitórias, né? Que venha essa vacina, que voltem as exposições em paz, que a gente possa voltar a ser feliz, né? Voltar a sorrir. Igualmente para vocês também, um 2021 cheio de muita saúde, que com ela nós conseguimos todo o resto. Amém, amém, amém. Um beijo, meus amigos. Fiquem com Jesus. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Prazer. Tchau. Tchau.